Quem 2% dos americanos votaram, parecem não se importar ali, né? Mas isso mostra uma divisão nesse país. Olha, se alguém acha que o país vai se unir porque o Trump venceu a eleição, essa pessoa está alucinando. Os primeiros meses do governo Trump vão ser muito difíceis para muitas pessoas. As ações executivas e os novos personagens que vão entrar na cena política, que não têm muita experiência política. A gente vai ter tipo de governo que vai ser parecido com o RFK Jr., né? JFK Jr. Esse acesso a tudo. RFK, perdão. Nós precisamos aqui entender a noção do que as pessoas queriam. Os Estados Unidos sempre conseguem ou recebem o que querem. Mas aqui nós teremos Trump, Elon Musk, RFK Jr. Isso dá certo receio se você gosta do risco aqui, então vamos lá. Olha, eu acho que o que a América é o que a América quer, ele vai ganhar no voto popular mesmo. É o que eu estou dizendo, né? Os Estados Unidos vão conseguir o que querem, né? Eu acho que o problema é que se a gente olhar a gente procura a falha num candidato, né? E pensarem muito do que ele fez. Ele disse que faria muitas coisas se ganhassem. E agora ele precisa realmente cumprir a questão econômica, a questão da imigração, as suas políticas. E é preciso, então, você olhar o que é uma promessa de campanha, feita para a campanha, e o que acontece. Esses 2% mostram essa margem que vai para os dois lados, porque mostra um tribalismo, uma cisão em que ninguém vai resolver esses problemas com retórica de campanha. Só para pegar carona no que você disse, vamos extrapolar um pouquinho o que você falou para o mundo de política externa. Tem o Putin na Ucrânia. O que o Trump vai fazer? A gente acha que sabe o que ele vai fazer. Nós também temos a guerra assolando Gaza. O que Trump vai fazer? Quando falamos nessa diferença, são pessoas que estão no Twitter, estão nas ruas, votaram no Trump porque não querem mais guerra. É uma das coisas que eu ouvi muito, inclusive, que não querem mais guerra. Mas o ponto ali do Jeff... Nas pesquisas de boca de urna, algumas políticas foram mencionadas, mas a margem imensa era a questão mais da economia. A gente sempre fala isso, é economia, burro, mas é uma frase que foi lá dos tempos de Clinton, que ficou famosa, mas as pessoas acham que a economia não vai bem, mas eu acho que há algo ainda maior acontecendo aqui. Quando eu falo com eleitores nos meus grupos e a gente fala qual é o central dessa eleição, o centro dessa eleição. Poucos fala do custo de vida, mas a maioria fala num nível muito maior, falando da sensação de que nada está funcionando. Nada está funcionando, parece que eu não tenho mais voz, e acho que os democratas ficaram muito surpresos em descobrir que Donald Trump é a solução e não a causa desse problema. Em 2023, saiu uma análise. Falavam sobre os americanos estarem mais pessimistas agora do que no passado. A gente vê isso nos resultados. O nível de aprovação do Trump cresceu. Ele está mais forte do que jamais esteve. Acessou outros grupos demográficos a despeito de várias mensagens democratas sobre o seu caráter, sobre como seria um segundo governo de Trump.
os eleitores ouvem os democratas, mas não ligam, porque tem outras coisas. Lembram daquela boa época do passado, e muitas pessoas votaram no Biden achando que estaríamos indo para uma outra direção, e não foi o que aconteceu, Casey. Olha, uma das coisas que eu penso é que por muito tempo Biden esteve na campanha por mais tempo, comparando. Eu acho que essa dinâmica continuou quando a Kamala Harris a substituiu na eleição. E foi a questão da força versus fraqueza. Quando as pessoas falam da saúde do Biden, foi algo... o ponto era que ele não era forte como líder. Como isso entra agora? Quando a gente vê na publicidade do Trump, the racist trope of an angry black woman. Ele não tentava colocar uma mulher negra irritada falando, mostrava uma mulher negra feliz falando. Essa ideia de virada do cenário. Algo que as pessoas não estavam prontas, não era sério. Os liberais fracassaram nessa tentativa. O tumulto interno no Partido Democrata está começando. Olhando o meu celular aqui na última hora, a gente vê quanto as pessoas estão se questionando, falando sobre a campanha da Kamala Harris. As pessoas deprimidas, porque a liderança da campanha estava muito confiante no início da eleição, achando que iam vencer. Em 2020, o Trump estava colocado numa posição menor. Talvez a gente consiga, talvez não. Ambas as campanhas estavam bastante confiantes para essa eleição de agora. Olha, eu passei muito tempo na eleição falando com várias fontes e quando eu perguntei para ele antes do fechamento das urnas quem vocês achavam que ia ganhar, todos falaram, mesmo aqueles que expressavam pensamentos, bom, o Donald Trump deve ganhar, eles falavam, olha, mas eu acho que a Kamala Harris pode, ela está tendo um ímpeto, ela pode ganhar. Então, e algo que foi fortemente destruído pelo que aconteceu aqui. O que você traz desse questionamento de se Biden deveria concorrer ou não, enfim, se o resultado seria diferente? Eu acho, Casey, que se Biden tivesse decidido não concorrer mais cedo, ou logo no início tivesse decidido, ou mais perto da decisão inicial, isso daria à vice-presidente mais tempo para construir um relacionamento com o povo americano. E como eu disse antes, com as mulheres, nós tivemos 20 anos de dados olhando decretos presidenciais afetando as mulheres, quando a economia, enfim, a segurança nacional, são duas áreas importantes. Mulheres que concorreram ao governo, por exemplo, as mulheres que chegam ao governo, em geral, elas foram procuradoras antes de chegar à política.